Pedro Júnior. Pronto, meu pastor. Graças a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos e uma ótima boa noite de salvação. Que a paz do nosso Jesus Cristo invada o seu coração nesta noite. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Mais uma vez com mais uma edição do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Pedro Júnior, né? Lembrando que o nosso irmão, ele foi um dos que estávamos ali começando há um ano e meio atrás. Estávamos aqui iniciando, era bate-papo com o pastor Afonso. E logo após estarei passando a palavra para você se apresentar melhor. E já quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Pastor Afonso. Quero agradecer pelos seus compartilhamentos, pelos seus likes e pela sua inscrição. Eu sou muito grato por cada comentário, por cada compartilhamento. Você que ainda não se inscreveu no canal, hoje eu te convido para que você se inscreva. Quero mandar um abraço para o nosso querido amigo, virou o nosso comentarista do nosso canal, nosso querido servo do Senhor, Anderson, e a sua esposa, Julie. Um abraço, nossa irmã Luciana, esposa do pastor Marcos, e Laura, sua filha, e nosso querido pastor André. O pastor André está com a agenda marcada aqui, mas no tempo do Senhor, com certeza ele virá. Então, quero agradecer a Deus e aproveitando mais a oportunidade para intensificar o pedido de oração. Você tem orado pelo seu bairro? Você tem orado por nossa cidade, Salvador? É sabido de todos o quanto a nossa cidade tem sido afetada com a violência e nós não podemos ficar de braços cruzados. O Senhor, Ele nos deu uma arma chamada oração, chamada intercessão, chamada clamor. Então, eu peço a você, eu oro por plataforma, você ora pelo seu bairro, oramos todos juntos por nosso estado Bahia, pela nossa cidade de Salvador, e teremos paz. Quero mandar um abraço desde já para o nosso pastor Sandro Vaz. Estava agendado aqui na terça-feira, mas o mesmo foi acometido com essa virose. Quero já profetizar a cura do nosso pastor, estará também tratando desse assunto. E deixa eu reforçar antes de passar para o senhor evangelista Pedro Júnior. Estamos esse mês sugerido por a nossa querida irmã Marina, esposa do pastor Almi. Um abraço já para os dois, para a Vitória também. A nossa irmã Marina, ela mandou o pastor Almi me perguntar por que não fazer um mês de maio falando da família. E já está sendo feito. Será o terceiro dia que estaremos tratando da família. Hoje chegou a ver o nosso querido evangelista Pedro Júnior, da igreja Restaurando Vida, né? O presidente. Encontra ali do lado da Ribeiro de Araújo, estamos iniciando. Isso, presidente pastor Sandro Vaz. Um abraço também para a nossa irmã, a esposa do pastor Sueli. Um abraço para Preto. E, enfim, um abraço a todos. Evangelista, cuidou de alma, para mim é pastor Pedro Júnior. Amém. A graça e a paz a todos, meu pastor. Sempre uma honra, uma alegria. Amém. Me sinto à vontade, me sinto bem recebido pelo Senhor. Claro. Né? E há cerca de um ano ou dois atrás, sim, o Senhor lançou esse desafio. Isso. E graças a Jesus já tem esse tempo e eu continuo vindo. Isso. Primeiro pela graça de Deus e segundo, com certeza, pela a pessoa do Senhor ter assim um carisma pela minha pessoa, um respeito. É recíproco, então, né, Júnior? É recíproco. Confiança, né? É recíproco. Então me sinto muito elogiado, muito grato a Deus. Amém. Meu nome é Pedro Júnior, a maioria todos já me viram aqui, aqueles que não me viram, amém. Congrego com o pastor Sandro, né? Estamos iniciando ali uma obra, graças a Deus começamos na laje, fomos para uma garagemzinha embaixo da casa dele, e aí Deus, né, através dos seus profetas, disse que ia levar a gente para um lugar mais amplo, né, para estender as tendas. E estamos ali agora na 24 de outubro, ao lado da Ribeiro de Araújo, Ministério Restaurando Vidas. Se vocês
pode se sentir à vontade, quiser visitar, é bem-vindo. Se não tiver onde congregar e procurar, eu também faço minha propaganda, vai lá que vai ser bem recebido também, porque o intuito do pastor Sandro é estar ensinando a palavra para que a mesma venha nos tratar. Glória a Deus. Então, esse é o intuito, uma igreja É o sadia. objetivo, Porque muitas das vezes a gente está buscando multidão, muitas das vezes a gente quer ver igrejas entupidas, mas sai dali, está da mesma forma, com a mesma conduta, com as mesmas falas, com as mesmas reuniões, que muitas das vezes tem conversas tops. Isso. E o intuito da gente não é esse. O intuito da gente é pedir misericórdia a Deus para nos dar estrutura, sabedoria e capacitação do céu, para que a gente possa manter nosso testemunho, porque não adianta também ser hipocrisia, meu pastor. A gente está ensinando a palavra para consertar os outros e a gente não. Complicado. Então a palavra primeiro começa aqui. Com certeza. Então, com certeza. Eu só tenho que agradecer a Deus e vamos lá. Verdade. Enfim, Júnior, eu também me sinto muito, eu faço questão de estar com a sua presença aqui, porque todo mundo sabe que começo de projeto, quem você acha que deveria estar com você não tá, e aí a gente tem algumas surpresas, né? Você foi um dos, né, que me surpreendeu com esse apoio, pastor Sandro, apesar que vocês tinham ministério, poderia ser uma barreira, mas eu posso contar com vocês, posso contar com vocês. Então, estava conversando aqui nos bastidores aqui, que se futuramente Deus elevar, está no coração dele, elevar um exemplo a uma coisa extraordinária, que o objetivo não é esse, mas que todo um projeto tem as suas consequências, que eu não venha esquecer de vocês, do pastor Sandro. O pastor Sandro, ele deu início pelo Instagram, e depois, segundo foi o senhor, depois o pastor Mia sem comentário, e também tem pessoas que não vieram, mas me dá apoio, orando, intercedendo, comentando, e eu já quero mandar um abraço a todos. Eu sou muito grato não só aos participantes, né, que vêm aqui falar um pouco do Senhor, mas eu quero, nesses 1 ano e meio, eu quero agradecer a todos. Você está entendendo? Você também está incluído. Seu nome não foi citado aqui agora, porque é muito nome, mas vocês também estão incluídos. Então, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela dificuldade, pelas lágrimas, pela luta. Parece simples, parece fácil, mas não é fácil. É um bombardeio na nossa mente, mas enfim, lágrimas escondidas, mas enfim, temos que falar do amor de Cristo e hoje não será diferente. Estaremos tratando sobre família, né? Estaremos tratando sobre família e eu quero ver o que é que Deus ele vai falar através da sua vida, e eu já te peço, você mesmo, para que você peça direção ao Senhor para dar início a esse bate-papo sobre família. Pronto. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, graças a nós te damos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, se deitamos e levantamos foi porque o Senhor permitiu. Neste momento, meu Pai, eu quero estar entregando ao Senhor este trabalho. Deus, e que todos que foram ouvintes, todos que assistirem, seja, meu Pai, edificado, impactado, através da Tua palavra. O intuito aqui não é o pastor Afonso, mas sim a palavra do Senhor. Sim, meu Deus. É o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Sim. Às vezes, meu Pai, falamos para os telespectadores, mas o Senhor já falou conosco. É verdade. Então, não tem essa de é só para os outros. É para nós também. É para a gente também. Obrigado, meu Então, Deus. muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas suas escrituras. Muito obrigado, que me deu Senhor. um novo modelo de vida. Muito obrigado, Muito Senhor. obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Pronto, Amém, pastor. Pronto. A palavra está com o Senhor. Coisa boa, Verdade. né? Família. Sim. Família é uma coisa maravilhosa, né? Instituída por Deus. E eu sou muito grato. Tenho um testemunho muito forte, já contei aqui. E eu tenho hoje, graças a Deus, uma palavra que se cumpriu na minha vida. Foi quando Josué, ele abre a boca e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está falando de um serviremos
no futuro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez por causa das lutas, das resistências, das calúnias, das perseguições. Ele diz assim, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, uma coisa prolongada. Então hoje isso se realizou na minha vida. Muitas das coisas que a gente pede a Deus, muitas das vezes não chega logo. E às vezes é coisas grandes, às vezes é coisa pequena, mas que a gente não venha deixar de glorificar o nome do Senhor. Seja nela grande, seja nela pequena. Hoje o Senhor está aqui. Cada microfone desse, o Senhor sabe o suor, a luta para ter. Cada copo desse, com suco, uma água, um controle, uma TV, um carrinho desse, o Senhor sabe qual foi o sacrifício. Qual foi as vezes que passou orando, as vezes que passou maquinando, como é que eu vou fazer, Então, quando o Senhor dá esse passo, e amanhã, depois eu creio em Deus que Deus vai honrar, Amém. porque o intuito é para pregar a palavra do Senhor. Sim, meu Deus. Então, eu creio que o Senhor vai ter também essa lembrança, né, de quando tudo Começou. Oh, meu Deus. Então, Deus é maravilhoso. Então, eu lembro de tudo quando começou. Meu Deus. Então, se realizou essa palavra na minha vida. E eu creio que vai se realizar na vida de muitos. E não vai ser diferente com o Senhor. O Senhor é bênção de Deus. O Senhor participou do meu casamento. O Senhor foi um dos que dobrou o joelho junto comigo. Oremos. Para que Deus confirmasse o meu casamento. E foi bênção. E eu estou muito feliz com Jesus. Glória. E minha família hoje, Aleluia. juntos, fazemos a obra. Aleluia. Então, eu não abro mão da minha família. Hoje eu não me vejo sem a minha família. É Jesus no céu, minha família aqui, e sempre lutando para permanecer um pai bom, um marido fiel, um marido bom, para que minha família seja estruturada na rocha. Aleluia. Então é isso que eu louvo a Deus. Eu aproveitar aqui rapidinho o canal Podcast Pastor Afonso e o Pastor Afonso, que já quer mandar um abraço para nossa irmã Crutildes, a sua esposa, a Estezinha. Eu quero trazer Esté aqui para louvar um dia desse, viu? E você tem outra filha também. Tem a Camila. A Camille e o genro, né? Como o nome? O genro hoje eu não sei nem mais o meu nome. Mas amém. Para toda a sua família, que Deus abençoe a todos. A irmã Clotildes completou a vida do nosso evangelista, família abençoada, em nome de Jesus. Porque na verdade, meu pastor, é assim, né? O casal ele tem que se completar ministerialmente falando. O senhor é pastor, mas por detrás do pastor tem uma intercessora. Isso. Tem uma pessoa que quando o senhor vai ministrar, quando o senhor vai dar uma aula, sim, tem uma pessoa que com certeza, com certeza. E entende. Quando não há um entendimento entre um homem e uma mulher na questão ministerial, vai ter um choque muito grande. Pode falar alto, viu? Vai ter um choque muito grande. Isso. Porque eu já vi casos de um abençoado que toma conta e lidera uma equipe de obreiros não poder nem pegar na mão de uma irmã, porque a esposa entra pela carne adentro, que só Jesus na causa, porque deixa que o sentimento chamado ciúme, que tem destruído muitos lares, muitos casamentos, florar, se espalhar. Então imagine uma pessoa que cuida de alma, cuida de ovelha, não poder se aproximar do rebanho. Você está falando de esposas ciumentas? Esposas ciumentas, de homens ciumentos. Se torna uma barreira, né? Que haja sim um ciúme, mas uma dosagem não desesperadora que venha se tornar uma barreira, né? Uma barreira. Problema, né? Problema. E outra coisa, mas é porque tem acontecido isso, minha irmã. Pelo amor de Deus, você não conhece com quem você casou, convive? Dia a dia, então, é sobre esse assunto que provavelmente a gente venha entrar hoje nessa conversa, nesse bate-papo. Porque, se eu fosse escolher um tema, quem seria eu dentro da minha casa? O tema. Quem seria eu dentro da minha casa?
Porque, vamos lá, evangelista júnior, o que é que um evangelista faz? Ele sai, prega, ganha alma e traz para a igreja. É um evangelista. Isso. É um ganhador de alma. Itinerante. É um ganhador de alma. Isso. Mas se eu, evangelista, não ganhar a minha casa, evangelizar a minha casa, cuidar da minha casa, fazer com que minha casa vá até a igreja, para mim é em vão. É a minha visão. A própria Bíblia diz, né? Aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, como poderá cuidar da casa do Senhor? Está entendendo, meu pastor? Vamos aqui ler um texto. E no dia que o senhor me mandou uma mensagem, eu estava com ele aqui, mas do lado estava o que eu ia pregar de noite. Aí eu me perdi um pouquinho, mas eu marquei e eu queria compartilhar com todos nesta tarde, que está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora da porta. Ou seja, saíram para fazer a obra. Isso. Para evangelizar, que é Paulo. Isso. Pronto. Para a beira do rio, aonde julgávamos ter oração. Julgávamos ter lugar para a oração. Isso. Ou seja, eles... Um lugar propício. Isso, um ambiente bom. Para a gente chegar lá. Na beira do rio, ali, vamos evangelizando, vamos abrir uma oração, vamos fazer a obra. Pronto. Aí ele diz assim: e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se encontraram. Pronto. Havia um grupo de mulheres que se encontraram e estavam ali. E ali foi o momento certo para que eles começassem a obra. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Ela servia a quem? A Deus. Pronto. Ela servia, isso me chamou a atenção de uma forma tremenda. Ela servia a Deus, gente, é crente. Era crente. Servia a Deus, ia para a igreja. Era uma mulher devota, né? Devota. Sem reserva. Pronto, ela servia a Deus. Mas tinha algo faltando, meu pai. E talvez em muitos lares esteja faltando isso. Não adianta pegar a Bíblia, se vestir de crente, entrar na igreja, rodar, dançar, gritar, falar em língua e pregar bem, louvar bem e dar um sermão agradável, bom. Não adianta. Como é você na sua casa? Como é você na sua família? Você está sendo um evangelista na sua família? Você está evangelizando a sua família? Como é você, pastor? Será que você está pastoreando o seu rebanho? Seu primeiro rebanho é sua família. Já ouvimos hoje relatos sobre isso. E isso me deixa muito triste. Porque o bombardeio é muito grande, tem muita gente se esquivando dos bombardeios. Sabe para quê? Para não fazer a vontade de Deus. Quantos eu já ouvi dizer, se eu fizer vai ter levante, se eu fizer vai ter isso, vai ter... Peraí, irmão. Os covardes, volte. A bandeira é família. A bandeira é Jesus, Senhor dos Exércitos, é Ele que vai na nossa frente. Ah, não, porque vai ter retaliação. Ô, irmão, por que foi ser crente? Porque crente que está tudo normal, indo muito bem, vigie. Tenha medo. Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Crente parou para ouvir. Tem crente que não para para ouvir. Eu sou certo. Você não pode chamar atenção. Você não pode dar um conselho. Você não pode dar uma advertência. Para ouvir. Você entrega um panfleto, diz logo, eu sou crente. Eu também preciso de receber um panfleto, viu, meu pastor? Ou se eu estiver evangelizando, pode... Pedro Júnior, porque eu leio, muitas das vezes Deus já me deu mensagem em nenhum panfleto. E ouvia, e nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração. Rapaz,
crente, servia a Deus. Agora, o mais interessante nisso, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos constrangeu, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Pastor, aqui está a Escritura, o Espírito Santo nos dá uma inspiração, vai nos revelando algumas coisas. Isso. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu disse: Jesus, e quantos estão nesse estado? Precisando ouvir um pouco mais, precisando abrir o coração. E é bom salientar, é bom salientar que esse viés aí que você está levando, né, cobrando uma atenção maior da família evangélica, é porque nós somos espelho para o mundo. Exatamente. Né? Você que não é evangélico, você que não é cristã, preste atenção também, porque também problemas de família não é só dentro da casa de crente. Sim, sim. Né? Então eu tenho certeza que Deus vai falar com você também. Porque essa cobrança, a qual Deus colocou no seu coração para o cristão. Porque Deus, é um propósito de Deus, é que a família evangélica seja referência, seja exemplo. Pois não. Então, o que acontece? Ela servia a Deus. Ela ia para os cultos. Ela ia adorar. Mas faltava algo na vida dela. E muitas das vezes estamos entrando e saindo dentro das igrejas. Não estamos atentos à voz do Senhor, porque muita coisa nos tira a atenção, principalmente celulares, né? Isso. É uma bênção para quem gosta dentro das igrejas, para estar filmando, tirando foto. Talvez naquela foto que você tirou seja uma bênção que passou e você acabou de não pegar. Então ela precisava de algo para levar para dentro de casa. Porque talvez as pessoas viam, minha mãe, ou minha esposa, ou meu marido, vai para a igreja. Mas, coração fechado, talvez não perdoasse uma discussão em mesa, na hora do café da manhã, na hora da janta à noite. Coração fechado, talvez dentro de casa dava algumas palavras duras para os filhos. Coração fechado, muitas das vezes não tratava bem o esposo. Lá, a bênção, mas dentro de casa, muitas das vezes não correspondia. Ou seja, eles saem para evangelizar, à beira do rio, eles julgam ser um lugar propício, um ambiente bom, encontram mulheres, mas aí a Bíblia é maravilhosa, vai destacar essa, porque essa tinha um problema. Tudo que é aberto, meu pastor, um dia foi fechado. E o coração dela estava fechado. Ouça, porque quem liberta é a palavra, meu irmão. Quem liberta é a palavra. Seja evangelista, seja missionária da tua casa e da tua família. Ouça o que eles dizem. Ou seja, abra o coração, deixa a palavra do Senhor entrar, para que quando você chegar em tua casa, você seja a referência, você seja o diferencial. Porque estamos perdendo jovens dentro do evangelho por causa da conduta de nós, pais e mães. Algumas, né? Algumas famílias hoje e procura saber o porquê.
Talvez o porquê, irmão ou irmã, seja o coração. Isso. Tem um detalhe aízinho aí nessa... Um ponto negativo que nós encontramos aí em Lídia, né? Aí parece que está tratando de mulheres solteiras ou viúvas, parece aí. E no final diz que elas rogam para que eles entrem em suas casas. E Paulo vai dizer que isso foi constrangeu. Por que constrangimento? Porque não é certo, irmão, uma mulher solteira, uma mulher viúva, está chamando alguns irmãos para sua casa. Por isso que Paulo sentiu constrangido. Ele não queria dizer não, né? Ele não queria ser inconveniente dizer não, porque o ambiente estava tão agradável, porém é constrangedor. Pô, irmã, tem um culto na sua casa? A senhora quer um culto na sua casa? O irmão quer um culto na casa? Você quer um culto na casa? Você quer uma visita na sua casa? O líder da visita ou a líder da visita jamais deve ir sozinha se for homem. Jamais. É uma lição aí. Jamais. E o varão, jamais. Porque o objetivo aqui desse mês é tratar de família. E eu creio que os convidados e também a mim, o próprio Deus também, em primeiro lugar Deus, queremos levar aqui temas que venham restaurar ou edificar famílias e não destruir. Então, como o objetivo aqui é estruturar famílias, jamais faça isso. Entrar na casa onde existe uma mulher sozinha, existe um homem sozinho. Não. Se você estiver fazendo isso, não é levante do seu pastor que está impedindo, não é o pastor que não quer deixar que você faça a obra, é porque isso foge das regras e é antiético, irmão. É antiético e é como é que escandaloso, uma atitude escandalosa, né? Imagine, o culto acabou, sai você, homem da casa de uma varoa. Irmão, isso vai trazer vai fazer com que as pessoas pequem, imaginem, e não é bom para o evangelho. Não é bom para o evangelho. O senhor falando isso, aí pegar um gancho. Eu estava ali em Cassange fazendo uma coleta, em um lugar muito deserto. Sim. E veio um carro preto, todo fumê, lugar bem deserto, parou. E esse colega que está trabalhando comigo, ele é afastado. E ele teve alguns problemas como esse na congregação que ele estava. A primeira coisa, meu pastor, quando abriu-se a porta do carro, uma moça, né, com aparência, vestimenta evangélica, e o rapaz que ficou dentro também. Aí ela se despediu e foi para casa. O rapaz saiu do carro, deu uma olhada no carro, não sei onde ele tinha passado, todo paletó, camisa social, entrou, sentou, saiu. Primeira coisa que ele falou: ô varão, não vigiou, vai trazer a varoa, que não é nem ele com aliança e a varoa sem aliança. Mas a intenção dele eu entendi, eu só fiz de conta que eu prefiro não botar gasolina aonde já tem um pouco de fogo. Então eu disse a ele: ô varão, vamos orar. Talvez não seja nem isso, né? Mas vamos orar. Mas a intenção era dizer: como é que pode? Ali já tem alguma coisa. A mente maldosa. Com certeza. As observações. Com certeza. E o nosso adversário, ele vai dizer que é todo dia. Ele vai dizer que se foi uma vez só, a ação maligna, destruidora de Satanás, e que tem usado a muitos. É por isso que nós temos que vigiar mesmo, dobrado, porque eu sei que tem pessoas que torcem não pela sua vitória. Né? Tem pessoas que torcem não pela minha vitória somente. Eu sei que tem muitas pessoas que torcem para a nossa vitória, mas também o que tem de pessoas querendo querer saber de notícias trágicas, que está repreendido. Então não vai dizer que
foi algo por acaso, Sim, sim. né? Como vai dizer que eu sempre vejo isso, não, ele sempre sai de lá, não, ela sempre sai de lá. Principalmente, minha Então, moça, se tiver jogo desigual. Marido não é crente. A esposa é crente. é querer destruir a própria paz, cara. Aí a igreja é a 20 metros, ou a 50 metros, ou 20 minutos. Eu vim andando, mas eu tenho que ir com alguém, porque tá de carro. As intenções podem ser até boas, mas quem teve a boa intenção de não deixar o carro tombar com a arca de Deus, morreu. E os judeus na cultura judaica lá de Israel, eles têm uma cultura, alguns acham até rigoroso demais, mas eu gosto de observar algumas coisas deles, principalmente a observância da lei, né? Que eles ficam presos até demais, eles usam mesmo os filactérios na testa, os nomes gravados nas portas. Acho lindo algumas coisas deles. E eles têm uma cultura lá que é vergonhoso para um judeu ficar em esquina conversando com a mulher. É vergonhoso. Ele diz que é uma falta de vergonha na cultura e pega mal, pô. Uma coisa é uma vez ou nunca. Mas para quem não nos suporta, para quem te admira, ali é uma arma ali já. O outro só fica, ó. O outro só quer agora ficar conversando com... O outro só quer agora ficar. A outra agora só quer ficar conversando com o homem dos outros. Então, para evitar... Por isso que Paulo achou super constrangedor. Meu Deus, vou entrar no cara dessa mulher. Diz que elas constrangeram ele. Ou seja, o convite foi constrangedor. Eles ficaram como... O que é uma coisa constrangedora? Eles se sentiram envergonhados, né? O constrangimento te desequilibra. Você ficou desequilibrado. Você ficou sem... Porque, na verdade, ali havia um grupo de mulheres. Então, assim, só tinha mulher. Isso. Ele e Silas. Isso. E mais alguns que estavam com ele. Meu Deus do céu. O que é que o povo não ia falar ali, rapaz? Vieram para aquela cidade para se prostituir. Exatamente. Tem uma crença, Quando Jesus chegou, para você ver o que é perseguição, para você ver, né? Quando Jesus veio plantando o cristianismo no meio da doutrina dos zelotes, dos essênios, dos fariseus, quando a igreja passou a se reunir escondido por causa da perseguição, o sistema romano estava dizendo que eles estavam tramando nas escondidas, sempre vítima da língua. Estavam tramando. Eles se reúnem escondido porque eles estavam tramando, ou seja, sempre vítima de língua de alguém. Sim. Sempre vítima da língua de alguém. Então, se a gente puder evitar, se você puder evitar, porque eu vou tornar a falar aqui, eu vou tornar a repetir. Tem pastor que ele tem uma certa dor de cabeça com alguns novas convertidos, até gente velho, dizendo, irmão, não é bom o irmão ir lá, o esposo da irmã não vai estar em casa, não quer que eu faça obra, me impedindo o meu chamado. Se talvez esse irmão participasse de doutrina e de escola dominical, que é uns cultos que a gente encontra vazio, né? Onde a gente tem que aprender ali é o culto de doutrina, a escola dominical, né? É o culto que você tira dúvidas. Tem doutrina que o pastor abre, né? A oportunidade para levantar a mão, né? Não querem. Aí fica aí nesses cultos que é mais zoada. Não estou dizendo que Deus não está nesse culto, mas são cultos que tem mais zoada. Às vezes tem mais línguas estranhas do que palavra de entendimento. A pessoa sai, mas você pergunta ela qual foi o versículo que leu, um exemplo. Alguns vai gravar, claro, mas qual foi a passagem mesmo? Você aprendeu o quê? Tirou dúvida de quê? Então, vá para a doutrina, porque lá você pergunta, pastor,
eu tenho dúvida disso, né? Exatamente. Para não trazer problemas futuros. Constrangimento. Isso. Porque o inimigo, ele vem com um sapatinho de lã. Isso. E ele chega mesmo para acabar com tudo. Vai lavar a igreja, vai limpar a igreja. Ah, é com o irmãozinho. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou 2 varões com uma irmã, ou 2 irmãs com um varão. Mas não vai sozinho, não. Acaba de limpar a igreja. Sai um, aí fica lá ela esperando ele baixar a porta da igreja. Qual é a sensação disso? Imagine para o esposo que não é evangélico ver uma cena daquela. Imagine, acabou de limpar, ele tá fechando, ela não vai embora. Vai esperar ele alguns segundos, aí tá fechando a porta, o marido chega, 1, 2, só tinha vocês 2 aí dentro. Isso o Espírito Santo tá levando a gente. Só um alerta. O Espírito Santo tá levando a gente para essa área. Então vamos vigiar, porque e outra coisa. São 2 seres vulneráveis a sentimentos. 2 seres vulneráveis a sentimento. Quem é essa irmã? Como é que está o estado do casamento dela dentro de casa? Para ficar ali alguns segundos lavando a igreja sozinha com o irmão. Aí, o diabo não brinca. Gente, eu não estou dizendo aqui que é tipo assim, ó. Vamos evitar para que não aconteça isso. Para que a gente venha tomar cuidado, porque é nesse mínimo detalhe que o inimigo entra e acaba desfazendo uma família. Olha o que acontece. Uma coisa maravilhosa. Ela para, Deus fala com ela. Sensibilidade. Ouça o que eles estão falando. Isso. Abre o coração. Mas quando chega no final do texto, agora eu vou como o pastor falou. O Espírito Santo está conduzindo. Isso. Aí quando chega no final do texto, ela convida eles para passar um dia na casa deles. Ou seja, aquela reunião de mulheres à beira do rio geralmente reunia mulheres viúvas, solteiras, para que lavassem as roupas. Sim, elas cuidavam sim. Dessa parte. Sim. Então a maioria ali poderia ser viúvas, uma parte solteiras. Sim. E algumas casadas. Não relata, mas a gente tem uma noção pelo histórico. Para o senhor ver. Então, Jesus está mandando a gente falar. Para o senhor ver. Tem um filme evangélico entre que eles querem aplicar um sentimento de Maria Madalena com Jesus, que não tem nada a ver. E observe que a Sagrada Escritura diz que as mulheres serviam a ele como de longe. Susana, Joana, Maria e Maria Madalena, elas serviam ao Senhor como de longe, porque as mulheres não se aproximavam. Foi tanto que quando Maria Madalena ela entra na casa de Simão, que Jesus está lá, que ela com o unguento, né, o vaso né, que ela invade a casa, aí ele se escandaliza ao Simão, né, porque ela não podia tocar nele, no Senhor. Você vê que diante de tudo isso, você não vê dizer que Jesus foi na casa de Maria Madalena. No dia que Jesus foi na casa de Marta e Maria, estavam as 2 lá. Exatamente. Que exemplo. Exatamente. Não é assim? Exatamente. Maria estava aos pés do Senhor. E Marta lá na cozinha. Não estava sozinho. Né? Sempre com alguém. Por isso que Paulo achou constrangedor. Exatamente. Né? Exatamente. Isso. E mesmo no momento onde ele fica a sós, né, que é com a samaritana, sim, ele não mantém a aproximação. Sim. Ele está de um lado do poço e ela do outro. E foi na rua. Na rua, no meio. Foi na rua. Na rua. Outra coisa, a conversa entre eles dois foi uma conversa direcionada para a vida dela. E o poço era vulnerável a chegar a pessoas. Se tivesse algum interesse ali, não seria no poço. Seria no poço, porque o poço era a fonte de água para matar a sede de animais. João capítulo 4, essa passagem, né? João capítulo 4. Os discípulos vão comprar alimento. Exatamente, pronto. Exatamente.
Ele voltaria, pronto. Voltaria. Poço, assim como chegou Jesus, sentou, logo chegou a samaritana. Assim poderia chegar, então jamais acontecerá. Jesus é exemplo. Entendeu? E outra coisa, era um isso, gente, é preciso muita ignorância para dizer que ali ele teve sede, sentou. E outra coisa, diz que ele, cansado, sentou e que pediu água. Não teve interesse nenhum. E o negócio foi tão... o negócio com Jesus era tão sério, em caráter de Deus, em caráter de homem, que quando ele voltou, o discípulo nenhum perguntou por que está conversando com mulher. Não! Que era uma coisa que poderia porque eles conheciam com quem estava andando, rapaz. Pode ser o que foi, só não é frete. Pronto. Pode ser o que foi, só não é frete, tenho certeza. Porque o soldado que milita o bom combate não se embaraça com essa vida. Na verdade, a preocupação dele foi até quem alimentou ele. Se a gente for buscar comida. Aí ele responde, não, você não entendeu ainda. Tem outro tipo de comida. Então, focado, velho. Focado. Então, se evita, ou seja, Paulo se constrangeu, porque ele chega num ambiente que é na beira do rio, ar livre, todos estão vendo. Mas quando falou dentro de casa, aí não. Ou seja, eu estou no ar livre, eu estou pregando, eu estou falando da palavra de Deus, é um local propício para oração. Mas daí, acabar o culto, irmão, vamos tomar um mingau, vamos... E sem contar, evangelista Pedro Júnior, tem ciúme sutil. Sim. Tem marido que ele finge que tá dando corda, mas ele tá observando a hora que a esposa chega da igreja, pô, ele é homem, pô. O que a gente tá tentando aqui, através do Espírito Santo. Isso. Tá falando sobre família, família. Gente, é que a gente venha ser mais vigilante. Porque o intuito da gente aqui, dentro disso aqui, onde Jesus... Paramos aí. Onde o Espírito Santo está nos levando. Através... Pastor isso. Afonso, ele foi uma esfera que eu não tinha enxergado. Isso. Maravilha. Constrangimento. O senhor foi numa esfera onde eu não tinha enxergado. Constrangimento aí. Eu tinha enxergado uma forma de evangelizar dentro do lar, mas o senhor já enxerga algo perigoso. Perigoso. Passa a família. Como é que ela vai, como mulher, convidar homens para passar dias na casa delas? Isso aí é... Pedro Júnior, a sua esposa está em casa agora, te esperando como homem de Deus. Sim. Tranquilíssima. Sim. Tranquilíssima. E se fosse a nossa irmã Clotilde que estivesse aqui no podcast, o senhor chegasse do trabalho, o senhor ficaria tranquilo, porque é um casal de crente. E o que eu vou falar aqui agora, para salvar um ambiente família, gente, tem algumas denominações que não vigia no horário de terminar o culto. O marido sai 6 da manhã para pegar o plantão, 5h30 da manhã para pegar o plantão de 7h30 da manhã. Ela está dormindo, geralmente a esposa evangélica, cristã. Aí ele vem larga às 17h30 com engarrafamento, chega às 8h30. Escute, ele vai chegar às 8h30, 10:50, o culto começa às 7h30. Ele já chegou, não viu a esposa em casa, não viu. Isso é ruim para quem não é evangélico. O culto, 10:09, ainda está passando por pregador. Tem pregador que não vigia, 20:10, o cara vai dormir de novo, vai pegar no sono de novo. A mulher vai sair de novo cedo amanhã, no próximo dia, e vai ficar como? Será que vamos ser também sutilmente um empecilho para uma família feliz? Exatamente. Por causa de falta de sabedoria e sem contar os perigos das ruas? Porque há uma ruptura. Um culto que começou... É inadmissível. Aí vai esfriando, né? Sim. Porque quando eu penso assim, que quando Deus forma um homem e uma mulher e faz, agora é uma carne só. O que é que duas carnes ela produz? Calor. Isso.
dura. Isso. Porque se no frio ou tiver um cobertor, o outro Isso. cobre o outro, né? Quando há isso aqui, ó, aí o inimigo aguenta, filho. Isso tem que ter muita vigilância. Eu vou perguntar ao senhor agora. O senhor nunca viu falar assim, não? Alguma mulher? Pá, com pastor, foi? E tem mulheres que vai me ouvir, que vai nos ouvir, que talvez já ouviu isso. Não é por mal, não. Não é por mal, não. Eu tô aqui tratando, tô aqui ajudando vocês. E outra coisa, tanto homem como mulher. Minha irmã, a senhora chegou, a senhora tem um cidadãozinho lá, daquele jeito, entre aspas. Ele tá certo às vezes. Tá certo. Às vezes ele tá certo. Às vezes ele tá certo. Se a senhora vê que tá congregando um lugar que deu 10 para as 9, ainda vai passar para a palavra, não tem nenhuma corrente nos seus pés. Não tem nenhuma corrente. Já vou. Por que saiu assim? Não esperou nem a bênção apostólica? Não, eu saí para salvar meu casamento, para salvar minha família de problemas. Eu quero deitar esta noite em paz. Porque ele vai falar com razão, pelo amor de Deus. O culto que começa 7h30, acabar 10 para as 10 da noite. A igreja está para, como é que diz? Edificar, unir, restaurar a família, não destruir a família. Exatamente. Não, pastor, pode ficar à vontade. É aquela situação. Eu vou me dedicar, mas é como eu digo. Primeiro a primeira missão da missionária e do evangelismo é dentro de sua casa. Primeira missão do pastor é dentro da sua casa. Porque a gente ouve tantos relatos, né? Poxa, olha, fulano, mas é pastor, ou mas é diácono, mas é... E vivem num pé de guerra, porque parece que entra numa disputa, meu pastor, de ministerialmente falando, que eu não consigo entender se é um ministério para apoiar o outro, que a Bíblia vai dizer, se um cair, o outro levanta. E por que essa disputa acaba influenciando dentro do lar, o inimigo vai minando, porque ele vai minando. Daqui a pouco chega nos filhos. Aí quando pensa que não, tá uma família destruída por causa de quê? Por causa de uma ação. Ou por causa de uma boa vontade. Irmão, muito obrigado. Mas eu moro perto. Não precisa eu ir de carro, não. Não, mas vai eu, minha esposa e a senhora. Aí tudo bem. Não, vai eu e outra irmã. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos aprender aqui com algum comportamento. Vamos lá. O senhor está de carro. Dona Clotilde não foi. Sua esposa. Existe personalidade de pessoas, tanto de homem como de mulher, que são inconvenientes. Comportamentos que trazem inconveniência. Irmã Júnior, o senhor vai descer? Meu irmão, esteja preparado para perder essa amizade. Não, irmã, eu vou descer, mas eu não posso dar. Pode ficar bicuda, de cara feia. Se prepare, que a partir dali você não vai prestar mais, vai inventar coisas com seu nome. Problema. As pessoas julgam pelo que vê. Deixa eu falar. Enquanto estiver falando e não estiver vendo, vai ficar na dúvida. O apóstolo Paulo diz a Pedro, fala assim, ó, viva de modo que leve as pessoas a ficarem perguntando, as pessoas falam isso dele, mas o comportamento dele é esse. Enquanto estiver falando contra o seu comportamento, as pessoas vão ficar loucas. Deixa lá. Agora, eu passei uma situação, eu não sei se vai deve fugir um pouquinho aqui, mas vou fazer um testemunhozinho. Eu estava na fila da lotérica, e a fila estava grande, já passei atendido. Uma pessoa conhecida me viu. Afonso, para cortar fila, me usando para cortar fila. Eu joguei essa amizade pro lixo. Ô, irmã, filha, não posso segurar, não.
Aquela senhora lá no fundo, aquela senhora lá de idade, lá no fundo, lá, aqueles pessoal lá. E outra coisa, foge do mesmo princípio. Com a fila. Aí ficou diferente. Então, fique diferente. Grandes porcaria esse carro, é porcaria mesmo. Só não é porcaria a sua família pra você destruir por causa de uma caronazinha. É verdade. E outra coisa, entendeu? Cabeça, aquela questão. Muitas das vezes, hoje a gente vinha conversando, né? E a gente entrou nessa questão de ser fiel no que fala. Isso. Hoje, infelizmente, há uma amnésia, uma Sim. doença que eu não consigo entender, onde o crente sexta-feira fala uma coisa, na outra sexta já é outra coisa. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, se você vai dizer um não, até o não tem uma justificativa. Se um dia Deus me permitir ter um carro, tirando idoso e doente, se me pedir carona, eu tivesse sem minha família dentro do meu carro, eu digo, tô só, irmã. Transparência. Só eu, Deus, o Espírito Santo, estou seguindo. Transparência. Porque quando surgir esses comentários, minha consciência... Meu Deus do céu. Eu não tô dando porque eu tô só. Eu não vou dar carona porque eu tô só. É um problema sem precedente. Uma mulher no banco de carona sem ser sua esposa. Tem que ser sua tia, tem que ser sua avó, tem que ser sua bisavó, tem que ser sua filha, tem que ser sua prima. Só não pode ser outra mulher. Só não pode. Porque é problema. Então, evitar. É problema. É blindar seu casamento. Isso. Evite, acabou seu culto. Se não tiver nenhuma reunião dentro do grupo, né? Dos senhores ou das senhoras. Se tiver, minha bênção, adiante, vai ter eu faço assim com a minha, só adiante um pouquinho, se não quiser esperar. Eu vou estar me reunindo com os varões aqui para formar um trabalho. Isso. A varoa, pela mesma forma, se eu não quiser esperar, geralmente eu espero, minha bênção, sentadinho. Isso. Minha filhinha, quando ela sai, a gente vai junto. Mas é essa questão. Aí, o que é que o inimigo tenta fazer? Desculpa. Quebrar a confiança, meu filho. É verdade. O senhor falou nesse instante de confiança. Porque vai chegar momentos, missionário, evangelista, obreiro, você que prega, você que louva, que vai ter que um ir para a igreja da esquina e outro ir para a igreja da outra esquina. Aí você vai pregar, sua esposa vai louvar. Mas vocês têm que terminar junta a condução. Não tem como andar dois se não tiver de acordo, meu filho. Aí, não, irmão, eu vou pregar. Quando eu chego na igreja que eu vou pregar, quando minha família não está, meu pastor, eu digo assim, gente, hoje por um motivo de saúde, hoje por um motivo dela estar na congregação hoje por um motivo... Mas geralmente nós estamos juntos. Porque isso começa a dar uns cortes logo em qualquer tipo de visualização maldosa. É verdade. Ponto. É verdade. Porque, poxa, chegou sozinho, saiu. E essa ideia aqui que veio aqui agora na minha mente aqui agora? Passa pela esposa do pastor, pergunta à esposa do pastor, cadê o pastor? Eu preciso falar com ele. Aí, não, o pastor tá aí. Mas a senhora não pode ouvir, não. Oi, mas não vai existir isso não, minha irmã. A esposa do pastor, ela tem que estar presente. Eu também concordo. Procure outro pastor que não entende isso para conversar. Mas a nossa esposa tem que estar presente. Mas eu não quero que ela saiba. Oi, irmã, desça aqui essa esquina, vire à direita, quebre a esquerda, desça a ladeira, sobe outra, você vai encontrar outro pastor lá que não mantém essas regras. Porque sempre tem um que diz assim, não tem nada não. Beleza, eu conheço 2, conheço 4 que resistiu à tentação. E um foi com mulher, que fugiu, foi José. Pronto. Meu pastor, eu também venho nessa mesma linha arcaica, se quiserem colocar como isso, mas tem normalidade, presente
Mas eu não me dou com a esposa dele. Então procura outro pastor para conversar. Você não vai lidar. Eu não vou chamar. Eu não vou vai se dar. Eu não vou chamar Mas ela tem que estar presente. Eu tendo esposa, eu não vou chamar uma obreira, uma diaconisa para. Não. Não. Pô, irmão, eu sei que você não suporta. Eu sei. Não. Eu sei que você não suporta a minha esposa, né? Mas ela tem que estar presente. Isso. O que a senhora vai conversar com ela? Ela não vai se meter em nada, mas ela tem que estar presente. Isso. Não existe, irmã, é uma carne só, não existe. Agora, cabe. Talvez essa irmã, essa pessoa que está apelando para isso, que só o pastor escute, talvez essa irmã já foi vítima de esposas que não se mantêm, como é que posso, se colocam na posição de ouvir de ouvir o que foi dito ali na sala pastoral, porque é o seguinte, o pastor, vamos supor que ele também tem que vigiar o que foi dito, porque o que a esposa do pastor ouviu, não sair do gabinete e já ligar para outra irmã também, porque às vezes acontece isso, tem pessoas que já não querem mais conversar na frente de esposa, de pastor, porque tem um bocado que só o sangue de Cristo na causa. E sempre só o sangue de Cristo na causa. Um desconforto. Aí chega aos ouvidos dessa criatura que aquela conversa de gabinete já tem terceiros sabendo, e nem o pastor vai ser surpreendido. Essa conversa vazou. Aí eu te faço a pergunta, essa criatura que foi vítima dessa fatalidade, eu posso dizer assim, ela vai querer conversar mais na frente de outras? Tá vendo? Porque às vezes passamos por algumas coisas complicadas que nós mesmos complicamos. Entendeu? É a questão da perda da confiabilidade. Exatamente. Uma vez perdeu, meu irmão, no relacionamento. Eu sou crente, meu marido é ciumento. Sim, peraí. Eu trabalhei com um cidadão que dizia ser de uma certa denominação, e ele sempre dizia, a mulher sempre ligando para ele com ciúme. Eu falei, não, é inadmissível ter no nosso meio comportamentos assim. Peraí. Ou uma ou outra. Ou esse cidadão apronta. Sim, claro que não vamos descartar. Ou esse cidadão apronta, porque para uma mulher... Porque, tipo assim, ó, a confiança de alguém é porque você me traz essa confiança. É que você planta esta confiança. E quando eu não tenho confiança, eu tenho desconfiança, porque já peguei você em algumas coisas. Aí começou trabalhando, era a caixa de cerveja, esse cara fala de caixa de cerveja, que ia pescar outro dia, mas tinha que levar a caixa de cerveja. E isso aqui. Ai, já sei, meu Deus do céu. Exatamente. Por quê? Por quê? O pastor, o senhor falou agora, eu lembrei. Eu estava na ilha nesses dias, pastor Santo, pessoal, eu estava sentado na frente da chácara, né? Sim. Eu, a mãe Andréa, sentado conversando, falando de Bíblia e tal, o pastor Santo entrou para beber uma água. Aí chegou um rapaz jovem pedindo ajuda para desatolar o carro dele. E eu fui com ele na frente e ele fez assim, vocês são crentes, né? Eu digo, sou. Aí ele fez assim, eu sou afastado. Ô, minha bênção, eu vim aqui para baixo, não era para eu vir. Por que, meu filho? Ele, porque eu sei o que é certo e sei o que é errado. Minha esposa está na igreja. Olha o que vem na minha lembrança, minha esposa está na igreja. E eu vim ver uma cidadã aqui e atolei meu carro, no carro. Eu disse, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Deus ama a sua vida. Mas essa situação aí... Foi Deus que criou. Foi Deus que criou, porque Deus lhe deu um livramento. De alguma coisa. De alguma coisa. Bote sua cabeça. Todo pecado... E ele tinha consciência, né? Ele tinha consciência. Pai, pastor, família toda... Ele tinha consciência. Ou seja, eu disse a ele, se
Deus não tivesse misericórdia, um plano na sua vida, olha o que eu estou lhe dizendo. Era um poste. Era um poste, meu filho. Eu falei isso mesmo. Era um poste. Ele olhou assim para mim e fez: minha bênção. Misericórdia. Jesus, eu digo: rapaz, seu pai uma hora dessa, eu nem sabia de nada, seu pai uma hora dessa, deve estar na igreja. Ele: meu pai é pastor. Eu digo: meu Deus. A gente tirou o carro dele, o irmão dele, muito gente boa, também estava afastado. Ó, recompensa de você vem do céu. Mas onde eu quero chegar? Pois não, Ju. A esposa tá. Orando. E ele? Você acha que essa esposa não tá vendo? Não tá percebendo? Por que é que ela vai perguntar aonde você tava? Por que demorou? Porque exatamente. Esse era o medo do receio. Aí vai dizer assim: que mulher ciumento o quê, rapaz? Ele já tem essas práticas de chegar um pouco mais tarde, chegar um pouco. Então, ela, automático. Eu posso até trocar aqui agora ciúme por desconfiança. Não é nem ciúme, é desconfiança. Desconfiança. E até aquela questão, né, pastor? Talvez passar por isso tudo para não deixar o casamento se desvencilhar. Esperança de restauração. É o que a gente está tentando trazer esses assuntos aqui. Para quem tiver agindo assim, né? Gente, temos perseguições no trabalho. Temos perseguições na vizinhança. No dia a dia tem pessoas que olham para você e não te suportam, te perseguem, nos perseguem. Opiniões alheias por aí, por exemplo, aqui mesmo. Opiniões. Tudo bom, tudo beleza. Cheguei do meu plantão de manhã, você chegou do seu plantão. Estou aqui em casa, já entrei nos meus portões, já bati o cadeado. O único lugar que ninguém tem o direito de tirar sua paz é na sua casa. O lugar que nós temos o direito da paz é aqui. E nós somos. Você é responsável pela nossa paz. Se eu tô vendo alguma circunstância que vai tirar a paz da minha casa, eu pegar a vassoura e varrer como lixo. E varrer como lixo. Entendeu? Eu ouço alguns irmãos, até casais evangélicos, onde dizem assim: eu não tenho pai na minha casa. Eu preciso estar praticamente todo final de semana em um resort, em uma praia, nisso. Eu digo: meu Deus. Tá alguma coisa. Tá. Mas enfim. Deixa eu ver, né? O senhor falou de José. Isso. A Bíblia não diz que foi Deus ou foi Satanás que botou a mulher de Potifar em frente a ele. Aí vem a questão dos sentimentos provocados. Ela desenvolveu. Aí vem o quê? A atitude do crente. Fugiu. Arcou com as consequências. Foi preso por causa disso. Agora, essa atitude é consequência de ensinamento. A Lígia ouviu, abriu o coração para ouvir. Vamos supor... Já completou seu raciocínio? Já tá tranquilo. Vamos supor que a pessoa vá no médico. Doutor, eu estou sentindo umas dores, mas está me incomodando muito. Faz exame, investiga, descobre, toma esse comprimido aqui em 8 horas. A pessoa chega, pega a receita, coloca debaixo do jarro. Não se preocupa em comprar o remédio, não se preocupa em praticar o que o médico passou. Como você poderá ter paz se deixar um bate-papo desse, que está com boas intenções, um bocado de querer nos aparecer? Problema. A dor vai continuar. Exatamente. A questão até do próprio Davi. Me desculpe até o problema aqui, né? A expressão problema. Mas eu vou dizer assim, como é que eu posso dizer? Infelizmente, os problemas vão continuar. Eu quero ter paz, eu quero ter paz, eu quero ter paz, eu quero ter paz. Isaías vai dizer assim, ó: mugirá o boi com fome perto do capim? O capim aí, rapaz, coma, rapaz. Eu tô com fome, Coma, rapaz. Eu não tenho paz, Coma a palavra. Escute, abre o coração para o que está sendo dito. E se a questão até de Davi, meu pai, quem mandou
Davi foi pro livro espontânea vontade, sem que, sem pra quê, viu uma mulher formosa Isso, pronto. se banhando. Até então, a casa... Foi Satanás? Foi Deus que... Não, irmão. Ali tá se falando de pessoa, de ser humano, com sentimentos e desejos. Até então a casa tinha paz. Fuja! Uma atitude acabou com a paz da sua casa. É isso que a gente quer que as pessoas, os ouvintes, entendam. A gente só está tentando transmitir um ato de que você possa se antecipar Isso. ao que pode ocorrer. Ou Isso. seja, na casa de Davi só tinha paz, alegria. Mas depois... As guerras eram longe. A espada, depois desse ato, a espada passou para dentro. Tá entendendo? Então, gente, tem coisas que nós que temos que evitar. Tem coisas que é um escorregão, meu pastor. Escorregão você não tá É esperando. mesmo. Outra coisa é... Outra coisa é você saber que pode ter um problema no seu fazer. E outra coisa que veio aqui na minha cabeça aqui também, veio meu pensamento aqui agora, é o esposo tá tendo vice-versa. Vice-versa. O tá falando esposo, dois. o esposo tá vendo a má companhia da esposa e a esposa tá vendo a má companhia do cidadão que o esposo tá andando. Pô, E eles se desconhecem um ou outro. Rapaz, pare de andar com essa menina. Não fui com a cara dessa menina, rapaz. Essa mulher só vem pra cá pra falar dos outros. é outra coisa. Essa que mulher só vem pra também cá, só vem pra... problema. Essa mulher só vem pra cá pra falar dos outros. Rapaz, esse cara, rapaz, só vive falando dos outros. Mas ali eles preferem se estranhar, mas não dá ouvido. Então, Não dá Eu ouvido. já me afastei. Não dá ouvido. De alguns amigos. Porque eu me impus. Sim, A mulher ia falar dele. sim. Aí eu digo, não, é meu amigo. Tá Isso. falando mal do meu amigo aqui dentro? Não, ó. Em nome de Jesus. A esposa, a esposa dele veio pra falar dos outros. Exatamente. Aí eu digo, ó, aqui não. 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 Outra coisa. Ó, eu não quero essa mulher aqui. Eu não quero. Evite essa mulher vir pra cá. Não, Ah, mas é minha amiga. Aí briga com o esposo. Ah, mas é meu amigo. Ah, Irmão, ó. troca a paz, tira. Pronto. Troca a paz, É isso aí. joga a paz pra Eu fora. acho que esse daí é um dos requisitos mais contaminantes no meio. Joga a do paz casal. fora, mas não quer largar essa suposta amizade. Até o dia que ela aprontar. Meu pastor, se a gente tá vendo, olha, não é, cuidado. Se fala de fulana, fala de você a fulana. Se fala de Bertana, fala de Bertana a fulana. Com certeza. Cuidado. Ei, minha irmã de oração. Não fale. Mas aí vai botando, sabe o que, na balança. Casamento, filho, marido, amizade. Tem que ter cuidado. Pedro Júnior, desde já eu quero agradecer a sua estadia aqui, mas eu quero que você feche, por gentileza, com palavras conclusórias e eu estarei fechando em nome Eu dele. quero estar agradecendo mais uma vez a oportunidade. Dizer a vocês, família, ouvintes da palavra de Deus, vigie 24 horas. Não aparte a palavra de Deus dos seus lábios, mas vigie. Nos tempos como hoje, vigie. A palavra final do seu amigo Pedro Júnior é: vamos vigiar. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez, meu pastor Pedro Júnior, por mais uma vez ter recebido esse convite com tão apreço. Gente, obrigado, agradeço mais uma vez. Eu quero profetizar na vida da sua família Sim. que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ela possa invadir o Sim. coração do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos, e que a sua casa venha ser repleta de paz. E esta casa que não sabe o que é paz ainda hoje, eu profetizo Eu creio. que a partir de hoje Em nome você terá paz. de Jesus. Coloque em prática 3%, 10%, 20% do que você ouviu aqui e você vai ver que faz efeito. E para você que ainda não é evangélico, meu amigo, essa mesa de bar, esse sexta, sábado e domingo de ilusão não vai salvar o seu casamento, Verdade. não vai salvar a sua esposa,
não vai trazer paz para a sua família. Alguém tem que dar o primeiro passo. Verdade. Por que não será você, minha amiga, meu amigo, para restaurar o ambiente da sua casa? Verdade. Para que vocês possam sentir o gosto do que é um travesseiro de paz. Para que vocês possam sentir o que é uma mesa de almoço de paz. Para que vocês possam sentir o que é um ambiente de paz. Não tem preço. Eu costumo dizer que podemos ter tudo. A geladeira com alimentos, o armário com bem abastecido, a conta recheada, mas se não tiver paz, não vale de nada. Mas a família unida, cheia de paz, o almoço pode ser o mais humilde que for. Aleluia! E ali, um passando para o outro, unido, painho, maninha, Senhor papai, diga meu bem, diga meu amor. Que família maravilhosa. Esta família jamais será motivo de reportagem, noticiário policial, porque é uma casa fechada com a presença da Trindade Santa, em nome de Jesus. Amém. O podcast com o pastor Afonso encerra mais um bate-papo. Fica com Deus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Fica com Deus. Deus abençoe. Fechamos. É isso aí, meu.